Tudo bem, pessoal? Pergunta que não quer calar. Por que os meus resultados não melhoram? Hein? Alguém sabe? Já se fez essa pergunta aí? Né? Daqui 3 minutos a gente vai debater sobre isso. Por que os meus resultados não melhoram? Caramba! E aí o gerente fica falando, cara, esse meu corretor tem potencial, mas ele mesmo não acredita nele. Já viu aquele caso que o gerente acredita e o próprio corretor não acredita? Quem é gerente sabe disso, né? Você olha, vê o potencial, mas não vai. O corretor não se acha capaz. Se você pudesse voltar 10 anos no passado, você falaria para o seu eu do passado, o que eu estaria fazendo daqui a 10 anos? É isso que você está... volte lá e pergunte para você, eu estou fazendo certo? Aí eu tenho enquanto você pensa, eu tenho outro. Hoje só vai ser pancada. É para você pensar, é para doer. Eu quero ir lá na ferida assim, apertar e doer para você começar a pensar na vida. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai ganhar o que você está ganhando, cara. Vou falar de novo. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai ganhar o que você está ganhando. Se você está ganhando muito, você está fazendo correto. Se você está ganhando pouco, você está fazendo correto pelo que você está achando. Se você não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Vamos ali, vamos. Agora vamos vender um lote, vamos. Agora vamos vender Realiza, vamos. Agora eu não quero mais Realiza, não. Agora eu vou vender... se você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar que você chegar serve. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar para ele tá bom. Tem um cara que eu gosto muito, quem já ouviu falar eu vou dar crédito aqui, essas frases não são minhas, mas eu gosto muito. Paulo Vieira. Quem conhece Paulo Vieira? Faz assim. Já ouviu falar de Paulo Vieira? Já leu um livro dele? Não vendo, não ganho nada por isso. Mas ele é um coach de desenvolvimento pessoal e profissional que traz muito impacto. Ele faz a gente pensar. E ele fala um negócio bacana assim que eu gosto. Todo insatisfeito é pobre. Vou falar de novo. Todo insatisfeito é pobre. Outra coisa que ele fala, cada um tem o que merece. Até ele estica um pouquinho, cada um tem a barriga que merece. E outra que eu gosto muito, vai anotando aí, pessoal. Qual a historinha que você está contando para justificar seu fracasso? Culpa do meu pai, culpa da minha mãe, é culpa do Papa, agora é o Lula, é o Bolsonaro, porque eu não consigo. É meu gerente, é minha mulher, é meu filho. Qual a historinha que você está contando para justificar seu fracasso? Quantos livros você lê por mês, cara? Corretor, quantos livros você lê por ano? Nem bula de remédio você lê, né? Mudanças acontecem de dentro para fora. Se você não mudar, o Edson falou que tem que saber e tal, mas não adianta, tem corretor que sabe tudo isso aí, viu, Edson? Mas não faz, não muda. Eliane, é a mesma coisa. Hoje nós vamos falar mais do que técnica de vendas. Não existe atalho para o sucesso e a riqueza. Não adianta. Deus não faz coisa de homem. Você pode pedir a Deus, orar, rezar, fazer o que for. Deus vai te mandar oportunidade, mas se você não tirar a bunda da cadeira, Deus não vai fazer a parte dele, a sua parte. Deus faz a parte dele, te dá oportunidade, coloca pessoas certas para você. Agora, fazer, né, é você. Como diz, eu gosto de falar, jegue você leva para beber água até dentro do açude. Beber, Ronaldo, você entra com o cara dentro da água, velho, e fala, bebe ali, né? Tá um tesouro lá. Quem é gestor sabe. A gente torce muito por vocês. A gente quer que vocês ganhem dinheiro.
Nós vamos ganhar dinheiro também? Vamos, claro, nós somos uma equipe. Mas a gente torce muito por você. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas para você. Vamos lá. Quer mudar de vida? Para de reclamar, para de justificar, para de criticar, para de culpar os outros pelo seu fracasso, pela sua inércia. Tem poder quem age. Só tem poder quem age. Fala aí, Edinaldo, não entendi. Espera aí. Qual que é o do? Não. Estou aqui discutindo com o Edinaldo quando que ele vai entrar, porque assim, eu estou levantando a bola e ele é que vai chutar para o gol. Gente, então, tem poder só quem age. Fórmula, né? A Ellen gosta da nossa fórmula aqui. TBC, tira a bunda da cadeira. Essa fórmula é que vai fazer você ter diferente. Não olhe para o problema, olhe para a vitória. Enxergue a vitória. Quer ter um carro? Vai lá na concessionária, o carro que você quer, entra dentro dele e imagina que você está pilotando, que aquele carro é seu. O seu cérebro vai trabalhar para isso. O seu cérebro não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Imagine que você pode. Faça tudo com excelência. Tem um pensador aí, eu esqueci o nome, mas ele fala assim que a gente acostuma com mais ou menos. Mais ou menos filho, mais ou menos pai, mais ou menos marido, mais ou menos corretor, mais ou menos... tudo é mais ou menos profissional. Não, vamos fazer tudo com excelência. Corte o problema pela cabeça. Né? Então, vamos lá. Dinardo, roda lá. Por que os meus resultados não melhoram? Você já se perguntou aí, o curso que você fez realmente gerou algum resultado? Você está perguntando, eu faço essa pergunta sempre, né? Pessoal, será que está ficando bom? Eu posso contribuir? Deixa eu falar aqui para o Borella, para os nossos gerentes, o que a gente precisa ouvir. Né? Esses compassos, por exemplo, muitos corretores acumulam muito conhecimento, mas não põem em prática. E aí dá um problema, né, Dinardo? Porque você sabe muito, mas não põe em ação. Muita teoria e pouca prática. Exatamente. Eu tinha um gestor professor ele falava o seguinte: muita iniciativa e pouca acabativa. É triste. Sabe tudo, cara, estuda. Na minha noite, 6 horas estudando, mas não coloca ele não coloca em prática. 2, erros comuns. Fala aí, Dinardo. Olha só, diagnóstico de erros comuns. Quais os erros mais comuns? Pessoal, bom dia para todo mundo. Eu pedi para o Borella, aqui em off, para mim falar sobre esse tema, porque é uma coisa bem interessante, e eu coloquei isso aqui na apresentação, porque é algo que acontece muito comigo, e eu estou me gerenciando para eu ver se eu melhoro isso, tá? Eu consumo muito conteúdo. Então, assim, como eu trabalho mais para o lado da tecnologia, até por obrigação eu meio que tenho que estar vendo evolução, inteligência artificial, tráfego, tecnologia, tudo que vai surgindo, eu acabo tendo que consumir a respeito disso. E aí acontece o seguinte, eu estou lá no YouTube vendo algumas coisas, eu vejo, tem um vídeo aqui, o vídeo é muito grande, tem 15, 20 minutos. Aí eu vou lá e salvo para me assistir mais tarde. É uma plataforma de curso minha, eu tenho 5, 6 cursos lá que eu paguei, deixei dinheiro lá com os caras e basicamente eu não completei ele. Então, isso também me fez ter um insight, fala, cara, a gente está consumindo muita coisa, a gente está, às vezes, até comprando, gastando dinheiro com certas coisas e não colocando em prática. Então, por esse motivo eu coloquei essa informação aqui. Então, pular de um curso para o outro, assistir lives, e-books, vídeos no YouTube, workshops, sem aplicar o que aprendeu, gera a sensação de que sempre falta algo para alcançar o resultado desejado. Como que eu vou mensurar o meu progresso se eu consumo conteúdo e não testo? Que foi o que o Borella acabou de falar, né? Da iniciativa, tem muita iniciativa, mas não tem a tal da acabativa. Então, isso é um insight que eu vou deixar para vocês, tá? São coisas que a gente precisa melhorar. A gente está numa onda, num momento onde a informação ela nunca foi tão acessível, pelo menos dentro do tempo que eu tenho de vida, eu não lembro. Antigamente,
Lá no início, se a gente queria aprender alguma coisa, a gente tinha que ir para uma faculdade, ir para um curso, ou até ir para uma biblioteca. Eu não sei se alguns de vocês, talvez o pessoal mais velho tenha. Eu já aconteceu de eu ter que ir na biblioteca pesquisar uma coisa e assim, não era bonitinho, igual aquelas bibliotecas americanas que é tudo organizado, não. Você tem que ir lá fuçando as coisas. Então era muito difícil. E, sendo bem sincero, eu acredito que naquela época a gente aprendia mais do que aprende hoje, porque hoje a gente está com tanta informação que, primeiro, a gente tem dificuldade de identificar o que é certo e o que é errado. O que funciona e o que não funciona. Segundo, a gente tem tanta coisa que vem que a informação ela vem rápido demais, de uma forma que a gente não tem nem condição de consumir. Então, a gente precisa melhorar esse processo aí para a gente poder realmente conseguir aprender alguma coisa. Não só ficar consumindo conteúdo, mas pegar o que a gente aprendeu, criar uma rotina, tentar aplicar o que a gente está aprendendo para colocar em prática, para a gente até testar para ver o nosso funciona. Já aconteceu, por exemplo, de eu comprar um curso. Isso não acontece mais, mas lá no começo. Na época do início dos cursos online, né? Aí eu queria aprender sobre tráfego. Era iniciante e tudo mais. Aí eu comprava um curso lá, nem tinha Pedro Sobral, nem Thiago Tesma na época, não. Era tudo mato ainda, tá? Eu estou nesse mercado desde 2013. Aí eu comprava o curso do cara, pagava horrores no curso, aí terminava o curso, olha que na época eu até aplicava. E aí eu não conseguia ter o resultado que os caras vendiam. Falou, você vai fazer isso aqui, você vai ganhar tanto, você vai ter o resultado X, você vai aumentar suas vendas. Aí eu fazia lá, aplicava e nada de resultado, colocava dinheiro e nada de resultado. E eu ficava pensando, cara, será que eu sou burro? Porque o cara ensinou, aí a gente ia lá nas descrições dos cursos, que um monte de prova social. Não, eu aumentei minhas vendas de 1 para 10, eu faturei 50 mil na primeira semana, aquela coisa toda. E eu lá, igual um trouxa lá, fazendo a mesma coisa que os caras faziam e não tendo resultado. E aí eu comecei a entender que é o seguinte, primeiro que nem todo curso ele serve para você. Curso não é receita de bolo. Então, quando você consome uma coisa que às vezes vai funcionar para uma pessoa, ela não funciona para você. Hoje eu sou muito mais crítico nesse sentido, no aspecto de entender o que funciona e o que não funciona. E outra coisa é saber se realmente vai funcionar para mim. Às vezes o curso também, o treinamento é bom, mas simplesmente não é para você. Pô, cara, eu estou fazendo um monte de curso de tráfego aqui, mas não é para mim, eu não sou bom para isso. Entendeu? Vou terceirizar, vou contratar alguém para fazer, vou pedir para o meu colega que sabe mais fazer e achar uma parceria com ele. Então a gente tem que ter esse bom senso. E em cima disso, eu peguei uma planilhazinha, tá? Essa planilha não foi eu que criei, não. Eu vi algo parecido na internet, lembrei e coloquei para vocês. Eu vou compartilhar ela aqui. É uma planilha de aceleração de resultados. Eu vou compartilhar ela aqui com vocês para vocês entenderem como é que ela funciona, tá? Pessoal, eu resolvi colocar... A gente tem 2 materiais, essas planilhas, a gente vai entregar para vocês lá no grupão, tá? Pode ficar tranquilo. Tem uma que a gente vai mostrar para vocês mais para frente, tem essa aqui. São coisas simples, tá? Mas que vão ajudar bastante vocês. Então, isso aqui, de novo, não foi eu que fiz, eu peguei de alguém, tá? Ferramenta para aceleração de resultados. Isso aqui é uma planilhazinha que você pode, inclusive, imprimir ela, eu deixei ela mais ou menos do tamanho de uma folha de A4, para vocês usarem, inclusive, se vocês quiserem, eu vou disponibilizar agora lá no grupo, para vocês usarem agora. Tá? Vocês usem isso aqui toda vez que vocês forem consumir qualquer coisa, tá? Seja um vídeo do YouTube, seja a nossa live semanal, se vocês quiserem usar isso aqui, ó, toda quarta-feira você coloca isso aqui, imprime isso aqui, ou coloca no seu computador e fica usando junto com a live que vocês estão participando com a gente agora, ou qualquer outro treinamento. Não tem segredo, ó. Ferramenta de aceleração de resultados. Você vai consumir o vídeo, por exemplo, nós estamos com um vídeo aqui, meus resultados, nossa live hoje, meus resultados não melhoram. Então você coloca aqui, ó, o tema, tá? Meus resultados não melhoram. É sobre produtividade, por exemplo. A gente está falando de produtividade, procrastinação, mudança de hábito e assim por diante. Quais os insights que eu tive nesse treinamento? Eu aprendi a usar uma planilha, eu aprendi uma regra de prospecção, eu quis me movimentar. Qualquer ideia que você tiver, você escreve a ideia, tá? Você pode colocar várias. Como é que eu posso colocar em prática? Falar, a partir de amanhã eu vou me organizar, toda vez que eu for consumir algum conteúdo, eu vou fazer anotações para me poder lembrar depois e aplicar no meu dia a dia.
E o mais importante, galera, a coluna mais importante disso aqui, tá? Quando é que eu vou colocar em prática? Porque, de novo, não adianta a gente consumir conteúdo, a gente vê. Às vezes eu vejo algum treinamento, algum curso, eu fico assim com a cabeça explodindo. Falo, nossa, cara, isso aqui é bom demais, isso aqui, nossa, isso aqui vai ser foda. Aí, como é que eu posso colocar em prática? Eu vou lá, sento na mesa do Borel e falo, Borel, eu vi um negócio no YouTube aqui, ó, N8N, a gente vai fazer aqui uma automação com boot, com inteligência artificial, com vídeo e tudo mais. Aí o Borel, não, beleza, vamos fazer. Aí, quando é que eu vou colocar em prática? Morreu. Aí a gente está aqui, aí passa 10 dias, aí o Borella, e aí, Edna, daquele negócio que você falou lá, eu falei, Borella, tá lá, entendeu? Ou seja, se você não tiver uma data para você realizar suas ações, você não anda com o negócio. Então, aqui, ó, continuando o que o Tiago estava falando, ó, falta de aplicação sistemática. Então, consumo excessivo, né? E falta de aplicação sistemática. Aprender técnicas é o primeiro passo, mas sem testar não adianta nada. Né? CRM, tem gente que a gente consome, compra CRM, compra curso, compra planilha e não usa, né? Além de jogar dinheiro fora. Tem uma planilha de Excel, que o Dinar falou. A próxima, rotina mal estruturada. A gente precisa ter uma rotina, gente. Pelo amor de Deus, não joga tempo fora, não. É legal parar aí 10 minutos entre intervalo de hora, ir lá no café, tomar um café, né, dar uma esticadinha, beber uma água, mas volte a fazer o que tem que ser feito, né? Senão a gente não chega a lugar nenhum. Um dia sem meta, cara, quantas ligações, com quantos clientes eu vou falar? É isso. Por isso que os resultados não acontecem, porque você não tem uma rotina. Você acha que trabalha, o Kleber acha, você finge que trabalha, o gerente acredita, finge que acredita, e o diretor finge que está tudo bem. Então, gastou tudo. Né? Então, vamos trabalhar, a gerente tem que orientar nessas rotinas também. Rotina mal estruturada. Number 3, olha só. Medo, né? E barreiras mentais e comportamentais. Eu falei, Liane, Wellington, não basta só você ser o cara para estudar tudo, mas você tem que começar a repensar a sua mudança interior. Quais são os seus medos? Né? Volto lá na frase do Paulo Vieira. Qual que é a desculpinha que você está tendo para justificar seus resultados? Esse negócio de meu pai, minha mãe, né? Isso aí, pessoal, tem uma história engraçada para contar para vocês. Quando eu tinha, meus filhos eram adolescentes, Marcela com 14, Felipe com 10, Henrique com 9, eu comecei a entrar em parafuso e pensar, cara, será que eu estou educando meus filhos? Ah, não pode pôr de castigo, não pode dar uns tapinha, tem que deixar fazer, porque a psicóloga manda, porque a escola não sei o quê. Eu entrei em parafuso, falei, como é que eu vou educar meus filhos? Aí eu tomei a decisão e falei assim, eu vou educar meus filhos igual meu pai me educou. Se eu errar, eles vão tudo para a psicóloga. Aí esses dias a gente jantando, meus filhos, eu falei para eles, eu acho que deu errado, né? Todos os 3 estão fazendo terapia, acho que deu errado alguma coisa. Mas ainda bem que tem terapia, né? Você pode ir fazer terapia, então. Gente, vai curar sua alma, vai liberar perdão. Né? Tem coisas da alma que estão te atrapalhando. Vamos entrar na questão mais assim, espiritual. Sabe? Às vezes você consome conteúdo, você estuda, mas tem aquele mau humor, não perdoa a mãe, não perdoa o pai, não perdoa a esposa, tá com aquele rancor no coração. O cliente vai ver isso, viu? Priscila está ali pensando, é isso mesmo, perdoa o bem, o amor lá, pede perdão. Perdoa e pede perdão também, que eu vou te contar, né? Não é só perdoar, não. Cura da alma, começa a repensar. Já foi provado que as pessoas mais espiritualizadas, elas vivem melhor, têm menos doença. A cura do câncer está ligada a 3 pontos: alma, espírito e corpo. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma e cuide do seu espírito. Então, essas barreiras, a gente foi formado. Meu pai, quando eu ia fazer alguma coisa, ele falava assim, não, deixa que eu faço, você não sabe fazer não, você não dá conta não. Cara, por muitos anos, depois de velhinho,
eu ainda fiz terapia para meu pai me desvalorizando. Hoje não, graças a Deus, eu tenho psicólogo, né? Tem Freud, tem terapias mil, tem até aquelas, como é que fala, psicoterapia, né? Que você pega a almofada, dá uns murros lá na almofada, põe nome na almofada lá, né? Então tem várias coisas que você pode mudar. O medo de ligar para a prospect, negociar valores, essa insegurança também está ligada ao seu interior. Começa a repensar a sua vida. Porque às vezes você está se culpando por uma coisa que está lá no passado. Né? O mercado, olha, essas crenças falsas, falei ontem numa reunião aqui com a Eliane, a Monique e as equipes aqui. Ah, mas será que veio essa pergunta de novo, esse satanás dessa pergunta? Ah, o mercado está saturado. Que mercado está saturado? O Brasil tem 2 milhões de habitantes. Se você atingir 1% em um ano, nós fizemos a coisa aqui, são 100 vendas por ano. 1% para ver. Olha só, você não dá conta. Agora, vem essa pergunta do satanás aí, o mercado está saturado. Que mercado está saturado? Tem trem demais aí para vender. Para com esse mito, né? Mas esses são falsos mitos. Esse é um dos falsos mitos que a gente fica acreditando. Outra coisa, ausência de conhecimento, né? É o que resume o que eu te falei. Você se conhece? Você se conhece? Você sabe a hora que você está bem, a hora que você está mal? Sabe aquela hora que você tem que pedir licença da sala e falar, peraí, eu vou lhe beber uma água, senão eu vou fazer merda. Não, eu vou mandar alguém lá para aquele lugar, né? Você se conhece? Você sabe a hora que você, até onde você pode ir? Né? Na hora que você está conversando com um amigo, o cara está falando alguma coisa, a esposa está falando, você sabe até onde você pode ir? Porque muitas vezes a gente não sabe até onde pode ir e fala, né, como diz a palavra de Deus, fala o seguinte, a Bíblia fala que uma palavra falada não volta mais, é uma flecha atirada, não tem jeito. Então, a gente tem que ter até isso, né, pensar palavras que a gente pode fazer. Você conhece seus pontos fortes, suas fraquezas, habilidades, o que você é bom? Técnica, gestão. O que você é bom? O que você é bom, você aprende cada vez mais. E o que você não aprende, você tem condição. O que você não é bom, você tem condição de aprender. Definições específicas para desenvolver cada desafio apontado. Fala aí, Dinardo. Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora, que tem a ver com esse tema, a outra planilha que a gente está falando, né, que é a planilha de coisas e desafios. Eu disponibilizei para vocês já o documento lá no grupo, tá? Então, quem quiser pode ir lá dar uma olhada. E lá é uma planilha de Excel com 2 abas. Então, a segunda aba, ela tem justamente essa questão das coisas e desafios que a gente está falando aqui. Vou abrir aqui para vocês aqui. Deixa eu só procurar ela no Excel aqui para mim. Enquanto o Dinardo está falando, olha, revise esse mapa, né, essas planilhas aí. Esse autoconhecimento direcionado potencializa desempenho e resultado. Então, galera, essa aqui é a outra planilha que eu falei para vocês, tá? Deixa eu ver se eu falando. Coisas simples também, tá? Não tem segredo, pessoal. A ideia é ser uma ferramenta muito fácil de ser aplicada, tá? Força e desafios. A gente tem muita dificuldade para a gente avaliar nossos pontos fortes e pontos fracos. Na verdade, a gente tem mais dificuldade para avaliar o ponto forte do que o fraco, porque a gente é muito autocrítico. Então, usem essa planilha também para vocês identificarem quais são as vantagens de vocês, as potencialidades, e quais são as coisas que vocês precisam melhorar. Então, coloquei até um exemplo aqui, ó. Boa comunicação, ok. Bom para apresentar imóvel, ok também. E aí eu coloquei os desafios. Tem vergonha de gravar vídeo. Às vezes você conversa bem, se você estiver falando com outra pessoa, você está falando com o seu cliente, você se desenvolve muito bem, mas na hora de gravar um vídeo você trava. Você gagueja, você não consegue falar, você acha que a imagem não está boa e assim por diante. Bom para apresentar o imóvel. Você consegue ir lá, faz todo o tour do imóvel, você sabe apresentar o decorado, você sabe apresentar a maquete, você entende lá, você leu o memorial descritivo, você conhece lá todo o mármore que tem no chão, tudo que tem direitinho, só que aí na hora que você vai sentar com o cliente, você não consegue dominar a tabela, você tem dificuldade com o fluxo de pagamento. Então, usem essa planilha aqui da mesma forma que
a gente falou lá da outra planilha de aceleração de resultado. Coloca seus pontos fortes para você entender quais são as suas potencialidades, para você, de repente, na hora que você for fazer as coisas, você focar nessas características, e também coloque os pontos que você, os desafios que você tem hoje de aprendizado, para na hora que você for lá consumir 200, 300 cursos lá, ver seus vídeos do YouTube, ver seu material do Instagram, que seja, você focar nesses temas para você ir melhorando. Tá? Então, também está disponibilizada para vocês, tá? Está numa forma que você pode imprimir ela numa folha de A4, ela fica bonitinho. Quem gosta de escrever aí, quem é da velha guarda e gosta do papel e caneta, pode imprimir. Quem não quiser, pode fazer no Excel mesmo. E faça um bom uso também, tá? É uma coisa para ajudar vocês aí no desenvolvimento. Tá? Vou voltar aqui a apresentação para o Borella continuar. Voltando aí, pessoal, vamos aplicar o que a gente aprende, né? Esses esqueminhas assim, fica fácil, né? Alguém já pensou isso para você, então copia e imprime, né? Então vamos lá. Barreiras mentais agora são métricas. Comece a... nós já falamos, a gente vem falando sistematicamente sobre como melhorar seu dia, sua produtividade. Eu não vou aprender isso, não. Já falamos quantas ligações por dia, quantas visitas eu vou agendar, quantas visitas eu vou realizar, quantos contatos realizados por dia, quantas propostas eu tenho que assinar, quantos leads eu vou conseguir qualificar, quantos follow-ups, quantas vendas eu vou fazer. Então, eu tenho uma métrica. Quais são as métricas e ferramentas que você está usando? Uso de CRM. A gente precisa usar um CRM. Um bom CRM para você, corretor, custa quanto por mês? 49? R$ 49,90 é um CRM de lead que vai organizar a sua vida de follow-up, de ligação um dashboard bacana, tem um dashboard bacana e simples, é o Imobililead. Depois passa o contrato. É o pessoal da Bambu que desenvolveu o nosso app. Então, eu não ganho nada com isso, mas a gente usa aqui na House. E, corretor, você pode usar, as houses podem usar para a empresa, acho que é R$ 149,90, né? O Imobililead, ele tem uma licença unitária, na verdade, não é nem 49 não, pessoal, é R$ 39,90 por pessoa, e para quem tem equipes, né, house, imobiliária, ele tem um plano a partir de 10 licenças, e aí ele é 149. O plano de 10 licenças, ele dá algumas ferramentas diferentes, né? Ele te dá carrossel, te dá um dashboard mais estruturado. Então, se de repente até... mas a House eu tenho a minha equipe tem 5 corretores. Você pode contratar e você vai fazer o gerenciamento da sua equipe. Você vai colocar nas leads, vai fazer integração com o Facebook, com formulário. Se você quiser fazer o cadastro manual, se você tiver uma lista de Excel, você sobe a lista e vai fazendo o gerenciamento de corretores. É muito bom, tá? Inclusive, teve algumas melhorias recentemente, e ele ficou mais interessante de trabalhar ainda, tá? Vou compartilhar depois no grupão o link dele com vocês. É simples, fácil e vai te dar uma visão no seu mapa de clientes, né? Planejamento semanal e estrutura de rotina. Gente, se você chegar segunda-feira na sua empresa, aí, nas nossas lojas, né? E você não souber o que você vai fazer na semana, você vai gastar mais um dia para pensar. Então, larga de ficar assistindo Hulk, Nogela, e vai planejar sua vida. Né? Esses apresentadores, essas empresas já estão ricas demais. Então, começa a ficar rico, tá? Outra frase que eu achei bacana esses dias. Pobre faz o que quer. Rico faz o que precisa para depois fazer o que quer. Essa frase é assim mesmo. Então, vamos fazer o que precisa para a gente depois poder ir lá para a Europa, lá para o Chile, ver a neve, né? Passear, trocar de carro, pagar faculdade, guardar dinheiro. Dinheiro. Tem um amigo meu que fala assim: pô, Morela, você fica falando de dinheiro aí, dinheiro não é tudo, não. Tem os carros, tem as viagens, tem a joia. Você acha que dinheiro é tudo? Não, dinheiro não é tudo, né? Mas vamos para frente. Práticas de desenvolvimento contínuo. Elizabeth, faça uma coisa por vez. Eu tenho TDAH. Imagina o tanto que é difícil para mim. Gente, eu consigo nada, né? Eu acho que eu consigo. É um controle numa mão, computador na mesinha, o celular aqui no TikTok, e ouvindo a esposa falar. Então, eu tenho muita dificuldade em foco, gente.
mas eu sei que todos nós temos essa dificuldade. Nós precisamos fazer uma coisa por vez, para fazer direito. Simular atendimento, treina, simule gravação. Olha, grave os vídeos de impulsionamento. Não precisa de ser publicado, pô. Grave e depois observe você, né? Fala para alguém criticar você, vai treinando. E hábito único, simulação e gravação, feedback estruturado, peça feedback do seu gerente, meetings semanais, reforço positivo. Então, comemore as pequenas vitórias. Quando eu consigo, né, por exemplo, chegar a um peso que eu mesmo determino para mim, eu falo, hoje eu mereço um doce, hoje eu mereço uma pizza, né? Então, eu mesmo me dou prêmio por aquilo que eu mereço, que é aquilo que eu consigo. Então, quando eu bato a minha meta aqui, quando eu bato a minha super meta, eu me dou um presente, né? Quem mais, além de mim, gosta tanto de mim, né? Então, eu mesmo vou lá e compro um presente para mim, né? Eu tenho mania de pesca, né? Então, eu gosto de pescar. Então, eu vou lá, eu compro uma cartilha, eu compro um limite novo, eu compro uma vara, um caniço. Então, comemore as pequenas vitórias. Quando você fizer uma venda, aquela venda for difícil, chama a esposa, chama o esposo, fala, meu amor, vamos comemorar, nós merecemos, porque essa venda deu trabalho, né? Então, reforço, celebre pequenas conquistas para manter a motivação. Integre essas ações e você vai conseguir. Certo? Manda aí, Dinara. Pessoal, uma coisa muito interessante para vocês fazerem também, tá? Chama-se autogestão. Então, vocês que são corretores, não fiquem esperando o cliente pedir feedback para vocês, tá? Faça a própria gestão de vocês. No slide anterior, está falando de repetir, existe uma teoria, e eu não sei, ela existe desde que eu me entendo por gente, tá? Mas eu não sei a origem dela, mas eles falam que tudo que você repete pelo menos 21 vezes, ele aumenta bastante a sua possibilidade de aprendizado. Então, quando você começa a repetir determinada coisa por pelo menos 21 vezes seguidas, a tendência é aquilo ficar mais impregnado na sua mente. Então, uma frase, um texto, um livro, uma técnica. Então, o que ele falou ali, o que foi falado no treinamento, no slide, foi justamente isso. Se você quer aprender uma coisa, primeiro estude ela e depois coloque em prática. Provavelmente, a partir da 22ª vez, você vai ver que aquilo lá já está mais interessante. Então, é uma coisa muito interessante de se fazer. Outra coisa que eu tinha começado a falar é sobre a sua autogestão. Então, por exemplo, eu tenho uma rotina aqui com o SDR que todo final do dia ele manda para mim um relatório. Esse relatório é para mim? Mas esse relatório é para ele também. Porque você vai conseguir, com um pequeno relatório, você vai enxergar o que você realmente conseguiu produzir. Então, chega no final do dia, ele manda para mim quantos clientes ele atendeu, com quantos ele conseguiu falar, com quantas propostas ele fez, com quantos visitas ele agendou e assim por diante. E assim, por mais que isso seja uma ferramenta gerencial, mas você pode usar isso para você também. Então, faz uma planilha para você mesmo, manda para você mesmo. Acho que todo mundo aí tem um usuário anônimo aí no WhatsApp, né? Eu crio um grupo só comigo, eu mando para mim mesmo, a gente usa o WhatsApp de backup também, a gente tem esse hábito. Então, coloca, chegou quarta-feira à tarde, hoje eu falei com 10 clientes, consegui agendar 2 visitas, os outros clientes não me atenderam e eu vou ligar para eles todos amanhã. E aí você começa a fazer. Depois de uma semana, você pega a soma disso tudo, tá? E olha para você começar a entender. Eu falo, qual foi meu resultado na semana? Poxa, cara, na semana, todo dia eu falei com 10 clientes. Então, eu falei aqui numa semana de 5 dias, né, de segunda a sexta, eu consegui falar com 50 pessoas. Eu consegui agendar 3 visitas. Eu teve cliente aqui que eu não consegui vender agora, mas eu vi que é um cliente futuro. Então, tenha essa autogestão para vocês poderem até entender o que vocês estão falando. Outra coisa legal também, feedback estruturado. Cobrem dos gestores de vocês. Falou, fulano, como é que está meu atendimento? O que você acha? Você sentou comigo na mesa lá no dia da negociação com o cliente e você viu eu conversando, você me deu suporte. O que você acha que eu posso melhorar? Porque, às vezes, o gerente, eu não sei o volume que fica aí nas outras houses,
mas às vezes o gerente tem 5, 10, 15 corretores na equipe, ou até mesmo ele tem poucos, mas ele está envolvido com outra coisa e talvez não tenha esse tempo. E aí aquela questão, o corretor não está pedindo, a gente fala muito dessa questão do médico. Se você vai no médico e não fala o que você está sentindo, o médico vai te dar um remédio para virose. Às vezes você está com a dor de barriga ali, com a cólica, porque você comeu uma coisa ruim, mas você não soube explicar, ele vai te dar um remédio para virose. O remédio para virose não resolve o seu problema. Então, peçam esse feedback do seu gestor. Ah, mas eu não tenho gestor, o gestor não tem tempo. Então, chega no seu amigo que faz os atendimentos junto com você e pede, falou, fulano, e aí, o que você achou desse atendimento mesmo, entendeu? O feedback, ele sempre é bem-vindo. Gente, eu vou contar um caso para vocês. Eu tinha 40 anos, eu tinha saído da faculdade, fazia 15, que eu deixei a faculdade com 25, e eu falei, eu vou prestar vestibular para administração. E como fazer? Eu encontrei um cara que chama Lair Ribeiro, e ele escreveu um livro que chama Como Passar no Vestibular. E eu li esse livro e passei no vestibular. Eu não estudei nenhuma... Eu só fui na banca de revista, comprei uma apostila sobre o que cairia no vestibular, lá em Brasília, eu estava em Brasília na época. Eu li essa apostila e coloquei uma técnica que fala o seguinte: a nossa memória deteriora numa razão de 4. Ou seja, vou resumir, se você vê uma coisa hoje, daqui 4 dias, você lê ela de novo, ela vai deteriorar numa razão de 4, ou seja, daí 16 dias. Se você voltar a ler daí 16 dias, ela vai deteriorar com 96, que é 16 vezes 4. Dá quanto? 84 dias. Se você multiplicar depois 84 vezes 4, 8 vezes 4, 32. Aí depois de um ano você lê, você nunca mais esquece. Então, são técnicas que a gente pode usar. É o que a gente está falando aí. Legal? Então, pessoal, encerrando aí, revisão. Vamos lá para o finalmente. Conclusão. Próximo, revisando do diagnóstico, as barreiras. Façam isso. Tentam, o Dinari colocou, coloquem em prática o que a gente falou através dessas 2 planilhas. Mas não só isso, né? Lembre, você é corpo, alma e espírito. Desenvolva o espírito, melhore a alma, libere perdão, melhore seu físico, né? Não é fácil você levantar às 5h30 da manhã e puxar ferro. Cara, mas a disposição é outra, né? Os índices de colesterol, melhora todos os hormônios. Então, cuide do seu corpo, cara, não fica parado, não. A gente viver é muito bom, né? Uma dádiva de Deus. Eu queria só encerrar com algumas frases do maior coach de desenvolvimento pessoal do mundo, que é o Tony Robbins. Alguém já ouviu falar do Tony Robbins? Anthony Robbins? Já? Quem viu? Quem não viu, entra aí na internet, põe Tony Robbins e vai entender esse cara. Esse cara fala o seguinte: como eu vou viver hoje para criar um amanhã o qual estou comprometido? O seu passado não é igual ao seu futuro. O passado já foi, não fica sofrendo. Excesso de passado é depressão. Excesso de futuro é ansiedade. Viva o presente. Estabelecer metas é o primeiro passo para transformar o invisível em visível. Gente, qual é a sua meta desse ano? Quanto você quer melhorar? O que você quer fazer? Onde você quer viajar? Qual é a sua meta da família? Se você não sabe para onde vai, você não vai chegar a lugar nenhum. Outra, na vida, um monte de gente sabe o que fazer, mas poucos fazem. De fato, o que é preciso saber não é o suficiente. Você precisa agir. Fórmula do TBC, tira a bunda da cadeira. As pessoas, essa aqui é maravilhosa, as pessoas não são preguiçosas. É que simplesmente tem metas impotentes, tem pequenas metas. Ou seja, metas que não te inspiram. O que faz você levantar às 5h30 da manhã todos os dias? Né? Tenta descobrir isso que você vai ficar inspirado. Onde há foco, a energia flui. Botou foco, vem energia. Quanto maior o seu nível de energia, mais eficiente é o seu corpo. Quanto mais eficiente for o seu corpo, melhor você se sentirá. E mais você vai usar o seu talento
para atingir resultados. Caminhe 20 minutos de manhã, vá para a esteira, vá para a academia. Não precisa ser atleta, ninguém quer ser Mr. Mundo ou Mrs. Mundo. Ninguém vai ser aqueles caras que vai lá mostrando. Não precisa disso, mas você precisa melhorar a sua performance. Seu corpo, tem gente que o corpo está cansado, o cara não consegue, não tem ânimo. Isso cuide do seu corpo, assim como você cuida de sua mente e do seu espírito. Paixão é a gênese da realidade. Estou acabando. São 10 frases importantes dele. Para nos comunicarmos efetivamente, precisamos entender que todos nós percebemos o mundo de maneira diferente e usar esse entendimento como guia para a nossa comunicação com os outros. Presta atenção, o cliente não é igual a você, o seu amigo do lado aí não é igual a você. São pessoas diferentes. Você tem que entender o outro na maneira que ele pensa. Não seja egoísta de achar que todo mundo pensa igual a você. E essa é demais. Pessoas de sucesso fazem perguntas melhores, como resultado, conseguem respostas melhores. Então, nós já falamos sobre isso, do spin selling, né? Lembra? Perguntas assertivas. Quando você faz uma pergunta assertiva, o cliente te dá uma resposta assertiva e você tem, então, condução do processo. Quem manda na conversa é quem pergunta. Abre a sua boca, pergunta. Né? Se você não... Vou encerrar. Se você não realizar seus sonhos, provavelmente alguém vai contratar você para realizar o dele. Vou falar de novo, Priscila. Se você não realizar seu sonho, alguém vai te contratar, sabe para quê? Você realizar o dele. Então, você não realiza o seu e ajuda o outro? Não, realiza o seu. Repense isso. Né? Pessoal de Itaboraí, essa turma bonita aí. Gente, vamos realizar nossos sonhos. Isso é só um pequeno insight. Obrigado, Edinardo, porque colocou esse tema muito importante, né? Então, eu acredito que vamos pensar. Pensa sobre isso. Para um pouco. Vai lá para o cafezinho agora e fala, putz, quais as perguntas que eu vou fazer para mim mesmo? Conduzir pessoas para o sucesso e a felicidade, compartilhando experiências e um propósito. O dia que você descobrir isso, você vai... O Senhor está lá em cima, é mais... Te vejo no pódio.